Seja muito bem-vindo a mais um Buzz Factor. As crianças são um público difícil de agradar, exigentes e complexas, cada uma tem uma preferência que por vezes nem os pais entendem. Hoje vamos falar de marketing infantil no Buzz Factor, a propósito do 7º seminário Kids and Teens, que este ano tem como tema a reinvenção da família alargada. Conto para este programa com Leonor Archer, diretora de marketing infantil da Brand Key, Josefa Ramalho, coordenadora do estudo Fórum Criança pela Ipsos APEM, Jorge Juano, diretor de marketing e comunicação do canal Panda e Ana Raquel Oliveira, diretora de marketing da Zipi. Muito bem-vindos, muito obrigada pela vossa presença. Comecemos pela Josefa Ramalho e comecemos precisamente pelo estudo que vai ser apresentado neste seminário Kids and Teens, que vai ter lugar dia 24 de fevereiro, a partir das 9 da manhã no estádio de Alvalade. Quais são as principais conclusões deste estudo? Olha, o estudo Fórum Criança é um estudo que nós já desenvolvemos há muitos anos, mais precisamente desde 2005, portanto estamos no 10º ano, e ao longo deste tempo, portanto, como é um estudo que, digamos, monitoriza a atividade das crianças, o comportamento, as atitudes, e ao longo deste tempo nós temos criado algumas conclusões consistentes relativamente a esses comportamentos. E um deles é a heterogeneidade do target infantil. Realmente, quando falamos em crianças, não estamos a falar de um target muito homogéneo. Portanto, o nosso estudo vai dos 7 aos 14 anos e temos aí diferenças significativas, claro, que são marcadas, sobretudo, pelos ciclos de escolaridade. Não só, ou não tanto pela idade, mas pelos ciclos de escolaridade. Há também diferenças substanciais entre rapazes e raparigas, porque de alguma forma reproduzem os papéis sociais, não é? Masculinos e femininos, e isso é de facto um dado importante e que tem implicações para as marcas daquilo que é nomeadamente a oferta das marcas. Portanto, na verdade, tem que ter uma oferta bastante abrangente, tendo em conta essa realidade. Depois um outro dado que também destacaríamos é a multiplicidade de pontos de contacto que as marcas têm ao seu dispor pelo facto das crianças se movimentarem, quer de uma forma mais regular ou menos regular, em diferentes meios, desde a escola, os locais onde desenvolvem as suas atividades extracurriculares, eventos também, nomeadamente os promovidos pelas marcas. E depois destacaria um outro terceiro resultado que deriva de um aprofundamento que nós fizemos este ano, algo mais recente, e que é a visão dos pais e também dos avós sobre as crianças. Portanto, realmente, os pais têm, obviamente, uma visão própria sobre a educação dos filhos, que também é variável, podemos encontrar diferenças entre os pais a esse nível, sendo que há um padrão predominante, que é a aposta numa educação consistente e planeada, mas também há pais, uma parte dos pais que defendem outro tipo de padrão, mais orientado para a autonomia, e um outro terceiro tipo orientado para os afetos, para a proteção e para os afetos. E, finalmente, só para terminar, a importância dos avós, que também estudamos este ano, e realmente descobrimos que, ou pelo menos comprovámos algumas hipóteses que já tínhamos à partida, que realmente são importantes, continuam a ser importantes, não só pelos laços afetivos, mas também por toda uma relação funcional que se estabelece nesse triângulo com as crianças e os pais. Este papel dos avós na educação dos filhos é uma tendência para aumentar, para continuar para o futuro? Essa é uma pergunta a que o nosso estudo neste momento não pode responder. Irá responder com certeza, porque nós temos intenções de continuar a fazer o estudo. Aquilo que nós dizemos é que os avós que têm agora uma expressão contemporânea, e que é essa que eu tentei resumir, portanto, realmente é muito forte a relação afetiva. Os avós veem reconhecido, nomeadamente pelos netos, esse investimento que fazem no tempo que dedicam aos netos, e é também uma relação muito funcional, porque os avós são referidos pelos pais como o segundo grande agente, digamos assim, da educação logo a seguir à escola. E, portanto, isso é uma realidade que é importante ter em conta. Leonor, a Brand Key é já muito
conhecida por esta área do marketing infantil, não é? Foi até pioneira nesta área. É muito difícil comunicar, e quando falamos de marcas, é muito difícil comunicar para crianças, ou não? Bom, o que nós tentamos, através exatamente do Departamento de Marketing Infantil, que existe desde 2005 na Brandkey, ou seja, também ele hoje em dia é uma criança, o Departamento de Marketing Infantil surgiu exatamente pela necessidade que nós tivemos de aglomerar todo o know-how que existia dentro da agência dentro de um só departamento, e começámos com o primeiro seminário de marketing infantil em 2005, de onde depois surgiu, na altura, a APEM, atual IPSAPEM, mais concretamente o Carlos Lis, lançando o desafio de realizarmos o estudo Fórum da Criança. Que o estudo que até hoje vai na 5ª edição e que nos tem permitido ajudar os nossos clientes e as marcas a definirem campanhas direcionadas para o target, a definirem as campanhas, como nós dizemos, acertadas, digamos assim, não é? Portanto, este estudo e todo este know-how empírico que nós temos vindo a adquirir tem-nos ajudado muito a definir as campanhas. É, sim, um target difícil de comunicar. Mais do que tudo, nós pedimos cuidado às marcas para comunicar com o mesmo. Mas acreditamos que juntos poderemos comunicar de uma forma eficaz e responsável junto deste target, que é tão diferente. Uma das coisas que o estudo nos revela é que, claramente, esta geração de hoje em dia nada tem a ver com a geração de há uns tempos atrás. Mas quando dizemos de há uns tempos atrás, dizemos de há 10 anos atrás, não é? Nós, em 95, assistimos a uma massificação da internet e hoje em dia, como nós costumamos dizer, as crianças nascem com a mão no rato e as crianças ensinam os pais. E, portanto, é tudo isto que nós tentamos transmitir às marcas e em conjunto definir as estratégias. Esta é um público difícil de agradar, mais difícil de agradar do que esta categoria, é mais difícil de agradar do que as restantes, ou não? Não sabemos se mais difícil, mas um público muito exigente, sem dúvida, mesmo. Um público volátil, um público que está constantemente up-to-date e um público que, à distância de um clique, ele sabe aquilo que quer. Portanto, tanto é que nós costumamos dizer que hoje em dia as crianças influenciam muito os pais, mas influenciam porque são, hoje em dia, crianças informadas. Ou seja, não é pela birra, como nós diríamos antigamente. Não, a criança sabe, quando vai ao ponto de venda com o pai, por exemplo, porque é que quer aqueles cereais, sabe exatamente. Ou porque é que influencia os pais, que também são coisas interessantes que vêm do nosso estudo, porque é que influenciam no destino de férias, ou mesmo na escolha do banco. Deste lado temos as marcas, muito bem-vindos. Começo pelo Jorge Ruano. O Panda é um sucesso inegável, não é? Para as crianças, uma obrigatoriedade em todas as televisões dos pais e avós também. Quando se cria um sucesso deste tipo, e peço-lhe aqui para nos contar um bocadinho a história deste sucesso, é um tiro no escuro ou é algo programado e pensado ao pormenor para ter este resultado que hoje em dia existe? Muito obrigado primero por el convite. Canal Panda existe desde há 19 años en Portugal y obviamente que ao longo desses 19 años as estrategias têm vindo a variar em função um pouco do que comentava a Leonor. As crianças e as gerações mudam e cada um tem as suas próprias necessidades, mas evidentemente todo está pensado em comunicar de uma forma respetuosa para as crianças, de falar a sua mesma linguagem e também que os pais sintam que o Canal Panda é um lugar seguro para os seus filhos, um lugar onde os seus filhos podem disfrutar de uma programação que está controlada e que vai ser uma ferramenta mais para ajudar a educação destas crianças. Desde o logotipo, desde o próprio Panda, os claims que utilizamos, toda a linguagem está pensada, sobretudo, em que llegue às crianças, mas também com respeto. É decir, as crianças são um público muito sensível, que requer de uma sensibilidade especial por parte das pessoas que comunicam com eles e também de muito respeito à hora de comunicar. Há certas normas que
que hay que cumplir y que no podemos fugir, y para una marca como Canal Panda, que está cada 19 años, pues é obrigatório poder comunicar e saber comunicar às crianças, né, dentro desse respeito. Quando pensaram o Panda, há muitos anos atrás, pensaram que teria o sucesso que tem hoje ou não? É difícil porque eu tampouco estava no Canal Panda, mas obviamente o Canal Panda foi pioneiro em Portugal, era um dos primeiros canais do Cabo, y ya desde el inicio comenzó a ser conocido, ¿no? O que sabemos más o menos es que hasta 2005, prácticamente 2006, esa relación con la crianza era solo a través de la televisión, y fue a partir de esa altura que el canal se convirtió ya no en un canal de televisión, sino también en una marca infantil. Que o Panda saiu do ecrã, não é? Panda saiu do ecrã, o contacto con o Panda e con a súa programación non eran só a través do ecrã, tamén era a través dos eventos, a través das aplicacións para tablets, do website, das roupas, as licencias que existen no Canal Panda, e prácticamente foi nesa altura que ya o canal toma consciencia da importancia desta marca, que non se limita só ás audiencias, tamén é unha referencia fora da televisão. Cometer um erro com este target é mais difícil de corrigir do que com qualquer outro target, ou não? No sé si más difícil, más desde luego que cometer un error para no ser más grave, es decir, tienes que tener mucho más cuidado con lo que haces y mucha más atención. Es grave porque no puedes defraudar a las crianzas y porque tampoco puedes defraudar a los padres que confían en el Canal Panda. Obviamente que temos que ter moito claro o que se pode e o que non se pode facer, e non só exigirnos a nós, tamén exigir as persoas que ten relación con o canal, os anunciantes, fornecedores, os conteúdos que nos colocamos. Hai que ser moito exigente para que todo o mundo trate de minimizar ou non cometer estes erros. Ana Raquel Oliveira, a Zippy é uma marca que, acima de tudo, ganhou a confiança dos pais, não é? E isso, se calhar, é o mais importante quando se fala de crianças e quando se fala, sobretudo, de uma marca como esta. Ganhar a confiança neste segmento é fundamental? É fundamental. Eu diria que, realmente, quem trabalha no mercado infantil tem hoje um desafio muito grande de acompanhar esta evolução muito rápido, porque está sempre a evoluir e, de facto, há uma grande diferença entre as várias idades. E isso obriga as marcas a oferecerem produtos e soluções diferentes à medida de cada uma das fases de crescimento. E, sem dúvida, conhecer este mercado significa estar muito próximo e acompanhar muito próximo das principais entidades que são responsáveis pelo crescimento das crianças, que são, sem dúvida, os pais e os avós, como este estudo também vai reforçar. E, portanto, as marcas têm que ser parceiros dos pais e apresentarem soluções, perceberem um bocadinho as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus medos, as suas frustrações e tentarem ajudar, tentarem dar soluções para resolver e tornarem este processo de crescimento algo mais reconfortante, mais gratificante, não é? Os pais poderem ser melhores pais e ajudar-nos um pouco, esta é a nossa missão, um bocadinho ajudar os pais no crescimento das crianças. E isso é feito de várias maneiras, por exemplo, no dia-a-dia, nós tentamos incorporar nos próprios produtos soluções que vão de encontro às necessidades dos pais. Por exemplo, acabámos de lançar uma linha para bebê que é antibacteriana e que, no fundo, inibe a propagação de bactérias, tem um tratamento especial para isso e, no fundo, protege um bocadinho mais bebés, torna-os mais frescos e mais limpos durante mais tempo. E isso é uma das preocupações de quem acaba de ter um bebê, um recém-nascido em casa. Outra solução, por exemplo, que temos agora, os polos que são de lavagem, fácil lavagem e que não têm que passar a ferro, por exemplo. Portanto, é uma preocupação imensa, os pais queixam-se imenso nos estudos e nos várias informação que vamos tendo, que o tratamento da criança, o tratamento da roupa das crianças é muito complicado e, portanto, tudo o que nós pudermos identificar que vá de encontro a estas necessidades é, sem dúvida, uma grande ajuda. E essa é a nossa principal preocupação. É, de facto, olhar para as crianças através dos olhos dos pais e poder ajudá-los. A Zippy começou por ser uma marca ligada a uma grande insígnia, que é o Continente. Começou por ser a marca de roupa da Sonai. Hoje em dia é muito mais do que isso, não é? Não tem apenas roupa. E é quase um mundo à parte, com lojas próprias, com um percurso internacional.
mesmo que se possa encontrar nas lojas Continente, é a marca Zippy, independentemente de ser da insígnia ou de ter iniciado com esta insígnia. Tudo isto fez parte de uma estratégia de vários anos desta marca, não é? Sem dúvida. Foi o próprio sucesso da marca no Continente, que na altura também lançou a marca para fora do próprio hipermercado e temos vindo a crescer, e ao longo destes 10 anos temos vindo também a criar outras formas e atualmente estamos também a nível internacional, estamos em cerca de 20 países. Isto obriga-nos, obviamente, também a conhecer as crianças lá fora e precisamos muito da ajuda dos nossos parceiros, porque as crianças também têm, a nível cultural e mesmo a nível físico, diferenças muito grandes e, portanto, através da ajuda de parceiros, nós temos que ir incorporando essas necessidades e ajustando a nossa oferta nesse sentido. E pronto, e também com muitas visitas de gestores de mercado que temos em cada um dos mercados para podermos adaptar toda a nossa oferta. E estes 10 anos têm sido isso, não é? Tem sido 10 anos em que nós tentamos muito estar próximo dos consumidores e perceber o que é que precisam para ao longo destes anos podermos ir evoluindo e também transformar a marca em algo que lhes é mais próximo e mais indicado. Para além disso, o fator preço, e sobretudo nestes últimos anos, que agora começam a melhorar pouco e pouco, mas nestes últimos anos de maior crise financeira, o fator preço baleado a este ponto de qualidade é muito importante também aqui nesta marca, não é? Até porque os pais valorizam muito isso e querem ter qualidade, mas também é um preço bastante competitivo. Sem dúvida. Eu acho que nós costumamos dizer que ao longo destes 10 anos temos vindo a ajudar os pais a transformarem este processo de crescimento realmente mais fácil e vem muito também por aí. Nós tentámos desde logo começar a democratizar, peço perdão, a moda e a roupa para as crianças, exatamente porque as crianças crescem muito rápido e, portanto, precisamos de roupa que possa ser bonita, com design, mas também ao mesmo tempo não seja excessivamente cara, porque eles usam durante pouquíssimo tempo. E, portanto, a Zippy, desde cedo, percebeu que isso era uma necessidade dos pais e tem sido sempre essa a nossa principal preocupação também, a nível da oferta, ou seja, com design, porque as crianças são extremamente exigentes e incorporando as tendências, mas mantendo um nível de qualidade elevado, porque as crianças precisam de muito conforto e de muita qualidade, e claro, mas com um preço que seja acessível e que os pais possam até nesta altura mais crítica de comprar e usar com facilidade. Leonor, quem é que influencia mais? São as crianças os pais ou os pais as crianças? Nós diríamos, com base no nosso estudo, que são as crianças que influenciam os pais. Estamos perante uns pais que cada vez têm menos tempo para estar com as crianças, é uma verdade, e que, portanto, também tentam colmatar um bocadinho essa sua ausência, não é? Dando voz às crianças, digamos assim. Também, por outro dado que salta do Fórum da Criança, é que, por exemplo, ao fim de semana, as crianças acompanham os pais aos pontos de venda, leia-se hipermercados, centros comerciais, porque os pais, como durante a semana não têm tempo para realizar estas tarefas, não é? E fazem-se acompanhar pelas crianças. E as crianças aí ganham voz, sem dúvida. Mas, como eu dizia anteriormente, uma voz informada. E, portanto, influenciam bastante os pais, sim, a todos os níveis. Diríamos que sim. Josefa, no caso dos avós, como é que é? Também há esta influência maioritária por parte das crianças perante os mais velhos? Os avós são uma espécie de facilitadores da educação no dia-a-dia das crianças e, portanto, nesse sentido, eles acabam por ir ao encontro, quer dos desejos dos pais, por um lado, quer dos desejos dos avós. E portanto, imaginamos aqui alguma cumplicidade que existe entre os avós e os pais. Mas, de facto, junto dos avós nós não recolhemos tanto essa preocupação sobre, como por exemplo, o tipo de preocupações
que a Ana Raquel referiu, mas junto dos pais realmente existem algumas preocupações que estão bastante patentes, e uma delas tem a ver, por exemplo, com os conteúdos, como há pouco o Jorge Rolando referiu. Só para lhe dar um exemplo, os pais consideram a televisão, que é um meio muito forte junto das crianças, continua a ser um meio fortíssimo, apesar do desenvolvimento da internet, mas tanto a televisão como a internet são vistas pelos pais como meios muito bons, com grande potencial para desenvolver o conhecimento. Mas existem também alguns perigos associados, mas nem diria tanto perigos, mas existe alguma preocupação que as crianças por vezes não façam as escolhas de conteúdos que os pais acham que devem fazer. E, portanto, nesse sentido, existe alguma expectativa dos pais, por parte quer dos meios, quer das marcas, de cooperarem no sentido de criarem ali um consenso, um compromisso sobre aquilo que são os conteúdos melhores para todos. Portanto, que as crianças gostam e que os pais aprovam. Por exemplo, sobre esse ponto também lhe posso dizer um dado muito curioso. Por exemplo, a internet é vista com muito bons olhos pelos pais, mas, por exemplo, o Facebook já não. Portanto, dentro da internet temos também realidades que são percebidas de maneira diferente pelos pais. E lhe perguntar precisamente isso. O uso do Facebook é uma decisão, hoje em dia, das mais difíceis para os pais, sobretudo quando falamos da idade certa para dar permissão a ter uma página de Facebook. Segundo o estudo, 52% das crianças usam esta ferramenta. Sim. É uma grande percentagem ou não? É uma percentagem elevada, mas neste caso é uma média e como algumas médias não são o melhor indicador. E porquê? Porque, como eu disse ao princípio, existe uma grande heterogeneidade entre este target e precisamente isso é uma média que é muito superior nos mais velhos e é bastante mais baixa nos mais novos, não é? Porque a maioria dos pais tende a atrasar o máximo. Tendem a atrasar, e as próprias crianças também naturalmente não procuram, portanto que é algo que também é uma necessidade que vai crescendo com a idade. E curiosamente, se calhar ao contrário daquilo que também nós poderíamos imaginar, há muitos pais que pelo menos declaram, não sabemos se o fazem efetivamente, mas que declaram acompanhar as crianças quando estão na internet. Por isso existe aqui algum controle parental relativamente a estes meios. Já vamos saber mais pormenores. Fazemos aqui um curto intervalo. Até já.